Provérbios 18 e 21 é um texto que você deveria grifar na sua Bíblia. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. E quem bem a utiliza, come do seu fruto. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, na sua epístola, capítulo 4, aos Efésios, verso 25 e 27, ele diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aí, no verso 29, ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe, no original grego, é aquilo que é podre. Aquilo que é podre. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Tiago, capítulo 1, verso 19 e 20, Tiago, pastor da igreja em Jerusalém, irmão de Jesus Cristo, ele escreveu assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Esses dias aconteceu um fato interessante entre eu e a minha esposa. Eu tenho 34 anos de casado. Eu tenho 56 anos de idade. E então nós não somos novos, como muitos aqui, temos já uma idade, e nosso casamento tem mais de 3 décadas. Eu estou indo com a minha esposa ministrar mais uma vez em Santa Catarina, e no caminho começamos a falar sobre um assunto que provocou um momento tenso no carro. E é interessante que eu falava para ela A, ela entendia B. Ela falava para mim C, eu entendia D. E foi tão tenso que parece que o capeta estava entre ela e eu, distorcendo tudo, não é? Foi tão sério que eu cheguei para a Rose e falei assim: vamos fazer o seguinte, você me deixa no aeroporto, pega o nosso carro e volta para casa, porque a gente não vai conseguir estar bem assim, e volta para casa. Ela disse: não, eu vou com você, e vou sentar lá no banco da frente. E ela foi mesmo, e ela sentou mesmo assim, bem assim, ó. Confesso que foi muito difícil para mim ministrar sobre família naquele dia. Foi muito complicado eu falar aos casais naquele dia. Não ficou legal. E aí, quando voltamos para casa, durante a semana, a Rose não fala como eu. Ela tem um pouco de dificuldade, porque o temperamento dela é muito diferente do meu. Eu já falo, ela não. Mas ela escreve. E, gente, escreve bem. Ela me escreveu um texto no WhatsApp assim, romântico, que eu pensei: eu vou apagar isso, para não ficar isso guardado nem na memória do celular. Aí eu apaguei e só respondi assim,
3 linhas. Mas um dia, pela manhã, a gente acorda e não sei como, começamos uma conversa. E uma conversa séria. E ela disse assim: você pensa que ficou tudo bem? Mas não ficou tudo bem. E aí eu disse: então, por que não ficou bem? Aí ela começou a falar. Falei: já que você começou a falar, fala tudo o que eu preciso saber. Para que eu fiz isso? E ela começou a falar para mim, começou a falar para mim. E ela falou muita coisa que eu cheguei à seguinte conclusão: 56 anos de casado, 34 anos de casado, 56 anos de idade, eu não me conheço o suficiente. E eu não conheço a minha mulher como eu deveria. Presta atenção, 34 anos de casado, 56 anos de idade, e eu cheguei naquela manhã à seguinte conclusão: eu ainda não me conheço o suficiente, e eu não conheço a minha mulher o suficiente. Benjamin Franklin diz que há somente 3 coisas realmente duras: o ferro, o diamante e o autoconhecimento. Só existem 3 coisas realmente duras: o ferro, o diamante e o autoconhecimento. Conhecer os nossos defeitos e aprender a lidar com eles, assim como conhecer o que há de melhor em nós e descobrir a melhor maneira de nos beneficiar de tais coisas, é muito importante para o desenvolvimento de nossa inteligência emocional. Aquilo que você não identifica, você não modifica. Guarde isso. Aquilo que você não identifica, você não modifica. Para eu identificar algumas coisas em mim e na minha esposa, eu precisei ter uma conversa franca, aberta, honesta, séria. Nenhum outro homem, talvez, no Novo Testamento, teve essa autopercepção como Paulo. Leia as epístolas do apóstolo Paulo e você percebe como ele era alguém que levava muito a sério aquele pensamento atribuído a Sócrates: conheça-te a ti mesmo. Até porque Paulo estudava muito filosofia e muitos dos textos de Paulo têm muito a ver com os filósofos e as filosofias também daquela época. Conheça-te a ti mesmo. E o que eu percebo é que muitas vezes nós não temos esta autoconsciência, ou seja, nós não nos conhecemos. E porque nós não nos conhecemos, temos dificuldade de nos relacionar com o outro. Algumas perguntas que podem ajudar nesse processo de autoconhecimento. Quais são os seus valores? Quais são os seus valores? Você já parou para fazer uma lista dos seus 20 valores e dos 20 os que você leva mais a sério, que para você são os 5 mais importantes? Qual é o seu propósito de vida? Você já descobriu para que você nasceu? Qual é a sua ideia central permanente? O que é que tira você da cama todos os dias? O que faz com que você seja uma pessoa automotivada? Terceira pergunta: quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Quarta pergunta: como você se define? Como você se define? Quinta pergunta: o que mais te estressa? Fiz essa pergunta para minha esposa ontem. O que mais estressa você?
Nem vou falar a resposta. Sexta pergunta: quais foram os 3 pontos mais positivos, ou quais foram os 3 pontos mais positivos na sua infância? Quais foram os 3 pontos mais positivos na sua infância? Sétima pergunta: quais são os seus 3 maiores defeitos? Você já parou para escrever? Os seus 3 maiores defeitos? Oitava pergunta: qual é o seu maior segredo? O que você esconde? Qual é o seu maior segredo? Nona pergunta: quem é a pessoa cuja aprovação você mais procura? Quem é a pessoa cuja aprovação você mais procura? 10ª pergunta: se você tivesse mais um dia de vida apenas, qual seria o seu maior arrependimento? Se você tivesse apenas mais um dia de vida, qual seria o seu maior arrependimento? Você se conhece? Agora, você conhece o seu cônjuge? Essa pessoa que almoça com você, toma café com você, que janta com você, que dorme com você, que pratica o ato conjugal, sexo com você. Você conhece o seu cônjuge? Quais são os 5 valores mais importantes para o seu cônjuge? Por exemplo, um dos valores da minha esposa é a excelência. Eu já vi minha esposa pedir para a sua equipe desmanchar 2.500 laços, porque tinha sido feito de uma forma errada. E ela disse: se começamos tudo com excelência, não é aqui que nós vamos relaxar. Se eu sei que este valor é um dos mais importantes para minha esposa, fica mais fácil eu lidar com ela, eu me relacionar com ela. Por exemplo, um dos meus valores é a pontualidade. Eu fico extremamente incomodado com atraso. Se minha esposa conhece, sabe que este é um dos valores importantes para mim, ela não vai ficar brincando comigo de se atrasar toda hora, todo dia. Quando você conhece quais são os valores da pessoa, fica mais fácil você se relacionar com ela. Você conhece quais são os 5 valores mais importantes da sua esposa? Do seu marido? Segunda pergunta: qual é o maior sonho do seu cônjuge hoje, agora? Qual é? Você sabe qual é o maior sonho do seu cônjuge? Terceira pergunta: qual é o maior medo do seu cônjuge hoje? Qual é o maior medo? Quarta pergunta: quais são as 3 pessoas que o seu cônjuge mais admira? Quais são? Você conhece essa pessoa que mora com você, que comunga com você, que almoça com você? Quais são as 3 maiores necessidades do seu cônjuge hoje? Quando a gente se conhece, quando a gente conhece o outro, aí fica mais fácil todo o processo de comunicação. Até porque, melhor, sem comunicação não há revelação. Sem comunicação, até o próprio autoconhecimento fica comprometido, porque para eu me conhecer, eu preciso de feedback. Para eu me conhecer, eu preciso de retorno. Para eu me conhecer, eu preciso que o outro me ajude nesse processo de autoconhecimento. Sem comunicação, não há relacionamento. A comunicação dentro
da relação de casal e de família é tão imprescindível que os casais deveriam investir mais tempo estudando sobre isso. Gente, quando Deus quis criar o universo, Ele se comunicou. E toda vez que eu me comunico, eu estou criando. Quando Deus quis parar a construção da Torre de Babel, porque não estava alinhado, era um projeto que não estava alinhado com o seu coração, Ele comprometeu a comunicação deles. Ele foi lá e mexeu no sistema de comunicação para parar o processo de construção. Ou seja, toda vez que o sistema de comunicação fica comprometido, o processo de construção da família, do casamento, para. Sem comunicação não há transformação. Preste atenção que no milagre lá em Caná da Galileia, quando Jesus transformou água em vinho, tudo passou pelo sistema de comunicação. Quando não há comunicação, em vez de haver transformação, o que se tem é deformação. E a Bíblia nos fala de dois tipos de comunicação. Quando o escritor deste Provérbios disse que a morte e a vida estão no poder da língua, fica claro que são dois tipos de comunicação. Um tipo de comunicação que promove conexão, por isso gera uma psicologia de vida. Um outro tipo de comunicação que desconecta e gera uma psicologia de morte. Agora, qual é o tripé da boa comunicação? O tripé da boa comunicação é simples. Tiago diz: pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ou seja, falar, ouvir e compreender. Quando é que a gente quando é que eu sei que estou falando bem, ouvindo bem? Quando o resultado final disso é compreensão. Se não está havendo compreensão, significa que no processo estamos falhando, ou no falar ou no ouvir. Porque a prova de que estamos gerando uma psicologia de vida e se conectando é quando se fala bem, se ouve bem, aí então se conecta, aí então a vida, aí então a transformação, aí então a continuidade do processo de construção. E a pergunta que fica é: a forma como você está se comunicando dentro da sua própria casa está conectando ou desconectando, está gerando uma psicologia de vida ou uma psicologia de morte, está transformando ou deformando, está construindo, edificando ou destruindo? Eu penso que tão importante quanto falar é o ouvir. E não sei, interessante, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Só que em relação à boca, à língua, Deus colocou duas muralhas, 2 obstáculos: os dentes e os lábios. Agora, nos ouvidos ele não colocou nada. Interessante. Deus deixa os 2 ouvidos abertos sempre, mas a boca, ele coloca os dentes e os lábios. Será que você está me entendendo? Preste atenção, quem não sabe ouvir, jamais saberá se comunicar. E o grande problema hoje está exatamente aqui. Nós não sabemos ouvir. E para mim, nada é mais prejudicial quando nos comunica. Ou seja, nós estamos assim, numa relação onde um fala e o outro ouve. O que fala está presente, mas o que ouve não está presente. Eu estava ministrando em nossa igreja, quarta-feira, falando sobre não é bom que o homem esteja só. Repete comigo: companhia.
Outra vez, companhia. Não é bom que o homem esteja só. Ou seja, Adão precisava de companhia. Companhia vem do latim. Cum, punis. Ou seja, com pão. A ideia de companhia é juntos à mesa. A ideia de companhia é comer pão junto. Agora, quando você vai em Eclesiastes diz assim, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro estará tão perto que levantará o companheiro, aquele com o qual se come pão junto. Ai, porém, do que estiver só, em caindo não haverá quem o levante. Aí, diz assim, se os dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Agora, para aquecer uma alma do outro, para aquecer um coração do outro, é preciso estar perto. Agora, preste atenção. Por que razão? Pessoas se casam para não viver só. Depois, dentro do casamento, vive uma solidão a dois. Interessante. As pessoas se casam para não viver só. Depois que se casam, vive uma solidão a dois. Nenhuma outra solidão é pior do que se sentir só ao lado de alguém com o qual não se pode contar. Ei, sua esposa pode estar vivendo com aquele sentimento de viúva com você do lado. O teu marido pode estar vivendo com aquele sentimento de viúvo com você ao lado. Preste atenção. Nada caracteriza mais a morte do que o silêncio para sempre. Aquele que morreu, ele já não ouve mais, ele não fala mais, ele não se comunica mais. Por isso que o divórcio é precedido pela morte do diálogo. Guarde isso, por favor. O divórcio, ele é precedido pela morte do diálogo. Então, por que morreu? Porque não enxerga mais, não ouve mais, não fala mais, não sorri mais, não interage mais, não há mais comunicação. Ouvir, gente, é uma arte a ser aprendida. A gente aprende a ouvir. Amar é ouvir com o coração do outro. Porque quando a Rose fala, é impressionante que eu conheço o estado emocional dela pelo tom de voz. Às vezes a Rose liga para mim e eu digo para mim mesmo: minha esposa não está legal. O tom de voz diz muita coisa em relação ao estado da alma do outro. Agora, será que eu tenho essa sensibilidade no ouvir? O caminho para o coração da família se faz pelo ouvir. Ouvir é reconhecer o valor do outro. O Douglas contou isso sobre o Barack Obama, se não me falha a memória, que estava conversando com uma jornalista, e a jornalista perguntou para ele: presidente, no mundo, quem é a pessoa mais importante para o senhor? Sabe o que ele respondeu? Você. Porque a pessoa mais importante para mim deve ser aquela que está diante de mim falando comigo. Eu me desligo do Face, do YouTube, eu me desligo de todos os ruídos possíveis para estar presente. Eu estava ouvindo o resumo do livro Poder do Agora. Você deveria ler esse livro. O Poder do Agora. O passado não existe, porque já foi. O futuro não existe. Sabe por quê? Quando nós chegarmos lá, é presente. O que vale mesmo é o agora. Ei, é o agora. Você está onde agora?
Fazendo o que agora? Vivendo o que agora? Preste atenção. Não se esqueça que estresse, excesso do presente usado de forma errada. Ansiedade e excesso de futuro, gente que vive no futuro. E depressão é excesso de passado, gente que vive no passado. Serve para a gente dar uma volta lá, pensando de forma pedagógica. O futuro é importante para a gente visitá-lo a fim de planejar, mas viver é o agora. Viver é o agora. Agora eu estou com vocês. Agora eu estou aprendendo. Agora eu estou desfrutando de tudo que Deus está proporcionando para nós aqui. Então, ei, está jantando, esteja presente. Está de férias, esteja presente. Está com o seu cônjuge, esteja presente. Está com seus filhos, esteja presente. Eu tenho feito esse exercício e esse treinamento de estar presente. Esse dia um colaborador me parou para conversar comigo, então eu me desliguei de tudo e parei. E eu falei, não, eu preciso estar presente aqui, presente. Ouvir é reconhecer o valor do outro. Ouvir é estar presente enquanto o outro fala. Ouvir é tentar entender o sentimento do outro. Ouvir é prestar atenção ao que acontece com o outro. Ouvir é deixar o outro falar tudo o que sente, sem interrupção e sem autodefesa. Eu e a minha esposa na cama, e eu disse para ela, pode falar tudo o que eu preciso saber, sem medo, porque eu quero apenas ouvir. Ouvir. Pode falar. Eu quero apenas ouvir, mais preocupado em te compreender do que ser compreendido. E como eu fiquei sabendo do que eu não sabia. E eu até disse para ela, por que você não me disse isso antes? Eu não sabia. A Bíblia diz em Provérbios 18:13, responder antes de ouvir, além de tolice, é pura grosseria. Responder antes de ouvir, além de tolice, é pura grosseria. Quais são os 7 sinais de falhas na comunicação? 7 sinais de falhas na comunicação. Longo período de silêncio por falta de perdão. Ouçam-me. Eu estava em Manaus, ministrando. Aí alguém me contou, o próprio casal. Nós ficamos 7 meses sem conversar em casa. E eu perguntei, por quê? Por causa de um sabonete. O sabonete endemoniado. Escute o que eu vou dizer. Um casal que fica tanto tempo sem se falar, eles estão revelando que são crianças em corpo de adulto. Tem muito bebê com 70 quilos. Isso é coisa de criança. Vamos fazer um teste de maturidade aqui? Sim ou não? Vamos fazer um teste de maturidade aqui. Quem tem criança em casa? Levante a mão assim. Eu não tenho criança em casa, mas eu tenho lá 3 netos. Então está muito vivo para mim comportamento de criança. Criança é extremamente egoísta. Tem 3 carrinhos e o outro
não tem nenhum. Ele pega os 3 e esconde. Criança é egoísta. Você é egoísta? Criança é impaciente. Viaja com uma criança 5 horas de carro, ela vai ficar a viagem inteira dizendo: está chegando, 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 está chegando. Eu fui tentar ensinar a Luísa e o Davi, meus netinhos, a pescar. 3 minutos tinha colocado a varinha em todo o lago. E desistiu, falou: aqui não tem peixe. Criança não tem paciência. Você é paciente? Ou você está precisando crescer? Criança é imediatista, não pensa a longo prazo. Criança não discerne valor. Pega uma barra de ouro e pega uma barra de chocolate e pergunta para o Davi, ou para o Joaquim, ou para a Luísa: o que vocês preferem? Essa barra de chocolate ou essa barra de ouro? Qual que eles vão escolher? Por quê? Marido, toda vez que você não trata a sua esposa de acordo com o valor que ela tem, você é um menino. Você é um bebê. Você não cresceu. Porque você é incapaz de discernir valor. Irmã, toda vez que você trata o seu filho, seu marido, de uma forma a não reconhecer o valor dele, você está demonstrando que é infantil. Porque só criança não discerne valor. Você precisa crescer. Criança é invejosa. Tudo que o outro tem eu quero. Mas meu amiguinho tem, pai. Meu amiguinho tem, vô. Só eu que não tenho. Ei, irmã, o vestido da outra, o carro da outra, todo mundo foi, só nós que não fomos. Todo mundo tem, só nós que não temos. Você é invejosa? Você é invejoso? Presta atenção. Criança mente para se livrar da punição em função do erro que cometeu. Criança transfere culpa facinho. Não fui eu. Foi ele. Você conhece gente assim? Quem aqui está precisando amadurecer aqui? Outro sinal de falha na comunicação: agressividade verbal. Olha o que Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, não saia da vossa boca nada podre. É no original, torpe lá, o João Ferreira de Almeida colocou torpe, de onde vem torpedo, mas do grego, na verdade, é podre. Não saia da vossa boca nenhuma palavra podre. Sabe aquela coisa que além de ser podre, apodrece, as bactérias vai contaminando? Outro sinal de falha na comunicação é medo de falar o que pensa e o que sente, porque quando tentou falar foi humilhado ou humilhada. Outro sinal é não compartilhar o dia a dia numa atitude de aversão à comunicação, ao diálogo, à família. Aí nós homens, nós precisamos aprender a forma de ser da alma feminina. Porque as mulheres não são como os homens. Vou falar o que vocês estão cansados de saber. O homem vê como? Panoramicamente. Não é?
O homem vê como? De forma objetiva. E a mulher? A mulher, ela é dos detalhes. Não é? A mulher é dos detalhes. Alguém disse que Deus criou a mulher depois de tudo. Porque se tivesse criado ela primeiro, para que ela ficasse dando sugestão na criação, Deus estava criando até hoje. Quem aqui já encontrou uma mulher plenamente satisfeita? Levante a mão. Se você encontrar, irmão, eu acho que ela caiu do céu. Já é anjo em estado de glória. Eu nunca encontrei uma mulher plenamente satisfeita. Por exemplo, a mulher fica perturbando o marido. Temos que pintar esse quarto. Aí ele pinta o quarto. Ela diz, mas quarto pintado com essa cama? Aí ele arruma geral. Ela diz, mas sair desse quarto e ir para essa sala? Aí ele arruma a sala. Mas agora quarto e sala assim, e essa cozinha? Aí ele arruma a cozinha. Agora quarto, sala e cozinha assim e fora. Aí ele arruma fora. Quando ele termina de arrumar fora, diz, você não acha que está pequena essa casa? E em tempos de Instagram, de Facebook, de redes sociais, piorou. Não é? Elas ficam vendo assim aquele nariz e olha para o nariz dela. Fica vendo aquela orelha e olha para a orelha dela. Aquele cabelo, ela fala, meu Deus. Tal. Aí vê a casa da outra. Aí vê o carro da outra. Aí vê a viagem da outra. E aí esse sentimento de insatisfação vai aumentando cada vez mais. Agora, homens, preste atenção. Se a mulher é dos detalhes, a gente precisa ser um pouco mais detalhista com elas. Sabe o que é? Sabe por que muitas mulheres estão indo para o Facebook, para o Instagram, sala de bate-papo, WhatsApp? Sabe por quê? Porque em casa o marido não fala. Ele fala na igreja, ele fala no trabalho, ele fala na rua, ele fala lá no futebol dele. Mas quando chega em casa, a mulher que não falou durante o dia e está esperando ele para conversar, e ela pergunta, como foi lá? Legal. E a viagem? Joia. E o culto? Uma bênção. Aí ela vai para o Facebook. Aí ela vai para o Instagram. Aí ela vai para o WhatsApp. Aí ela vai para a Netflix. E aí ela vai encontrar alguém que talvez ouça e converse com ela. E na maioria das vezes, quando acontece um caso extraconjugal, uma boa parte das vezes, é porque a mulher encontrou alguém que falou com ela. E alguém disse assim, pastor, quando Adão não conversa com Eva, a serpente conversa. Meu irmão, e quando a sua mulher começa a falar com a serpente, é um problema sério. É sinal que o jardim, daqui a pouco, não vai existir mais para os dois. Presta atenção. Muita crítica e pouco elogio. Muita crítica e pouco elogio. Crítica em excesso azeda o dia do outro. O elogio tem o poder de tirar o melhor das pessoas. Falta de atenção individualizada. Todos nós queremos demonstração de amor através da exclusividade, privacidade e convívio especial. A minha esposa, a Rose, ela precisa se sentir exclusiva. É aquele texto de Cantares, quando você chega e diz, como lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as donzelas. Isso tem a ver com exclusividade, privacidade, convívio especial. Outro sinal que revela falha na comunicação. E último, quando se fala muito, se ouve pouco.
Quando se fala demais, se ouve pouco. 7 dicas para quem quer melhorar. Aprenda a lidar constantemente com a raiva. Aprenda a lidar constantemente com a raiva. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Segundo, desenvolva a arte de falar o certo, na hora certa, no lugar certo e da forma certa. Escute isso. Não basta falar o certo. Você tem que falar no lugar certo. Tem casal que fala o certo no lugar errado. Por exemplo, na hora do almoço em família. Por exemplo, na hora do jantar que antecede um encontro na intimidade. Aí ele fala o certo no lugar errado e na hora errada, porque tem assunto que brocha. Tem assunto que é extremamente broxante. Acaba com a libido de qualquer casal. Aí eu estou lembrando da minha esposa. Eu voltei de viagem, empolgado, não é? Diz que o cara volta com a saudade das crianças. Quando chega em casa, a primeira pergunta para as crianças: cadê sua mãe? Aí, eu cheguei em casa com a saudade da mãe das crianças e fomos para o quarto, o lugar onde iria acontecer o avivamento. E quando eu estou entrando com a Rose assim, inocentemente disse assim para mim: Jô, você não sabe quem foi assaltada. Eu olhei para ela assim e disse: estou com a saudade de você. Ela deu uma risadinha assim, mudou de conversa. Ela fez que não entendeu, eu também fiz que não entendi. E nada comprometeu. No outro dia no café, a gente deu risada dessa. Ela disse: aonde eu estava com a cabeça? Contar uma história de assalto também para você. Que romântico. Que excitante, não é verdade? Às vezes, a gente fala o certo, mas na hora errada. E compromete muita coisa. Respeite as diferenças. Isso tem que ser dito quase todos os dias. Respeite as diferenças. O homem fala do que está pensando, a mulher fala do que está sentindo. O homem é objetivo e prático, a mulher é detalhista. O homem é mais racional, a mulher é mais emocional. O homem é mais visual, a mulher é mais auditiva. Reforce o positivo e minimize o negativo. Vou repetir: reforce o positivo e minimize, diminua o impacto, o efeito do negativo. E tem um fato, eu preciso contar para vocês, porque a Rose tem hora que nos ensina muito com algumas atitudes dela. Há muitos anos atrás, eu assumi 2 compromissos que eu não deveria ter assumido. Eu marquei um compromisso no dia do aniversário dela e dia das mães, que é na mesma semana. Aniversário dela e dia das mães. Imagina. Eu, quando vi aquela agenda, não tinha como mudar, era tudo pago lá, as inscrições. Eu disse: meu Deus, como é que eu faço? Falei com a minha esposa, pedi perdão, quase que chorei, clamei por misericórdia, me perdoa, não vai acontecer nunca mais isso, me libera debaixo da bênção, em nome de Jesus. Ela me perdoou, conversamos e tal, eu viajei. Quando eu cheguei lá no Rio Grande do Sul, no apartamento onde eu ficaria hospedado, muito chateado por causa disso, quando eu abro a minha mala, tinha um bilhete desse tamanho assim. Eu disse: meu Deus, leio ou não leio? Deixo para o final. Quando eu vou ler. Quando eu abri, pensei, vai estar escrito assim: prega para casais, mas não vive o que prega. Você é um blefe, você é um hipócrita.
É um fake news. Naquela época não tinha essas coisas. Mas se fosse hoje seria. Mas quando eu abro, estava escrito assim: Jô, te amo muito. Volte logo. Já estou com saudade de você. Aí, eu pego a Bíblia, outro bilhete. Te amo, meu negão. Brincadeira. Vou calçar o sapato, outro bilhete. Te amo. Pego a minha, naquela época não tinha tudo isso que nós temos de tecnologia, era agenda de papel. Eu abro, te amo. Vou colocar o paletó, vou vestir o paletó, outro bilhete, te amo. Gente, tinha uns 20 bilhetes, te amo, te amo. Ela nunca mais fez isso. Mas foi o suficiente para me marcar para toda a vida. Porque fazer isso toda hora também não tem graça, tem que ser surpresa. Ela fez outras surpresas. Mas ela estava reforçando o que? O positivo ou o negativo? Ela estava reforçando o perdão que eu pedi, a promessa que eu fiz de não mais fazer isso. Ela estava reforçando o positivo, positivo. Agora eu conheço mulher, olha só, a minha esposa falou assim para mim: Jô, se eu fosse você, não faria negócio com esse rapaz. Eu disse, mas é vantajoso, é interessante. Ela disse, ó, a mulher tem uma capacidade de perceber insinuações não verbais maior do que o homem. Irmão, vou te dar um conselho. Quando a sua esposa disser assim, não sei não, hein? Vai orar um pouco mais, irmão. Aí ela falou assim, ó, se eu fosse você, não faria negócio com esse rapaz. Isso há algum tempo atrás. O rapaz foi lá em casa convencer ela, o vendedor. Aí conversou com ela e tal, e ela fez de conta que entendeu. Ela disse assim, ó, se você fizer, eu te apoio, mas eu não faria. E eu fiz. Sabe o que aconteceu? Eu estou pagando uma conta até hoje. Agora, olha que lindo isso. Quando deu problema, a minha esposa disse assim para mim, eu só gostaria que da próxima vez você me ouvisse. Só isso. Eu só gostaria que da próxima vez você me ouvisse. Nunca mais, no almoço, na janta, na cama, nunca mais a Rose falou sobre isso comigo. Isso é maturidade. Porque tem mulher que fala de manhã, fala à tarde, fala à noite, fala na cama, fala no carro, fala na estrada. Não te falei, não te falei, não te falei. Você lembra? Te falei. Você lembra daquele dia 10 anos atrás, fevereiro, dia 3, às 4h15 da tarde, na frente da casa do irmão Abraão? Você lembra? Você lembra? Você lembra? Você lembra? E vai reforçando o negativo. Aí o cara vai ficando mais azedo, mais amargo, mais estressado, mais chateado, mais nervoso. Começa a esconder tudo dela, porque ela não reforça o positivo, ela só reforça o negativo. Reforce o positivo. O positivo você reforça, o negativo você minimiza. Mantenha os canais de comunicação abertos através do perdão. Construa confiança falando só a verdade. Doa, passe pelo processo disciplinar, trabalhe só com a verdade. Desligue tudo aquilo que distrai e impede a boa comunicação. Por que a boa comunicação é um assunto que precisa ser estudado sempre? Porque tem benefícios extraordinários. Primeiro, preserva a unidade do casal. Segundo, cria um ambiente saudável para o crescimento. Guarde isso. Não existe espaço mais fértil para o desenvolvimento humano do que uma família que se ama e aprendeu a se comunicar bem.
reduz as tensões e pressões do dia a dia, estimula a colaboração para a solução de problemas. A graça de Deus flui de forma transformadora. Eu me lembro de um homem que a mãe morreu e ele precisou levar o pai para sua casa. E o pai tinha um problema, que quando ele ia almoçar, jantar, tomar café, ele não tinha coordenação motora, e então ele derrubava às vezes um prato de comida no chão, às vezes ele derrubava uma xícara no chão, e era um momento meio constrangedor na sala de jantar, na cozinha. Ele teve uma ideia, esse filho. Ele encontrou algumas vasilhas de madeira, prato, copo de madeira. Ele comprou uma mesinha, colocou pro lado de fora, assim, uma parte que tinha bem anexo ao lugar onde eles comiam, mas era fora do ambiente da refeição lá, do lugar da refeição. Ele colocou fora e conversou com o pai, para quando eles fossem fazer as refeições, por causa desse problema, o pai comesse sozinho nessa mesinha fora, com as peças de madeira. Então, a família toda feliz aqui, e o pai doente aqui, com problema de coordenação e tal, com as vasilhas de madeira, e o pai comendo aqui. Um dia, quando esse filho chegou em casa, ele pegou o seu filho pequeno com uma machadinha assim, um pedaço de madeira, tentando talhar a madeira, pequenininho, tentando talhar a madeira. E aí ele perguntou: filho, o que você está fazendo com essa machadinha, com essa madeira na mão? Ele disse: pai, eu estou fazendo o seu prato, para quando eu crescer, colocar você do lado de fora, para comer na minha casa. Quando o pai ouviu isso, ele queimou a mesa, queimou as vasilhas de madeira e trouxe o pai de volta para a mesa. Por que eu estou contando essa história para você? Porque os nossos filhos reproduzem padrões de comportamento. Vou repetir: os nossos filhos reproduzem padrões de comportamento. O Douglas fez algo, não sei se foi intencional ou se já se tornou uma cultura, hábito automático. O Douglas foi em casa, Dia dos Pais, como foi a Letícia, como o Pedro estava lá. Eu vi que o Douglas chegou com 2 presentes. Aí ele deu para Luísa deu para o Davi o outro, para que os 2 entregassem para mim 2 presentes que era dele. Então ele, como filho, deu para os filhos entregar os 2 presentes para o avô e pai. Presta atenção. De tanto fazer isso, amanhã esse padrão vai ser repetido na casa deles. Eu aprendi com meu pai. Era uma cultura da nossa casa, era uma tradição da nossa casa. Um casal sai de casa, 40 minutos depois volta, e o menino e a menina estão brigando. E aí então o menino diz assim: você é uma vaca. A menina diz: você que é um burro, você é uma anta, seu lerdo, vagabundo. Fica quieto que eu te estouro a sua cara.
fica quieta. Aí o pai chegou e falou: que é isso? Aí ele rindo disse: estão brincando, pai. Brincando o quê? De marido e mulher. Eu coloquei no meu Instagram assim hoje: Jesus não é objeto de culto, Jesus é modelo de comportamento. Eu ainda tenho esperança de que na sua casa os filhos ainda vão poder dizer: eu vejo